A notícia de ontem foi que Bolsonaro, mais 36 pessoas próximas a ele, foram indiciadas pela Polícia Federal por 3 crimes: tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Ao todo, se vierem a ser condenados pelos 3 crimes, eles podem pegar até 26 anos de cadeia. E é claro que muita gente ficou animada, estão deixando a gente sonhar com a possibilidade de Bolsonaro e seus cupinchas serem presos. Mas vale lembrar aqui algumas coisas, A primeira delas é que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, assim, embora a gente, tenha muitas evidências, inclusive falas públicas do Bolsonaro e pessoas próximas a ele, que eles tinham essa intenção golpista, que eles tinham o desejo de um golpe de Estado, que eles tinham como referencial a ditadura no Brasil, que tem havido o 8 de janeiro, quando bolsonaristas tentaram incitar um tipo de insurreição no Brasil, embora a gente tenha muitas evidências que demonstrem pelo menos esse espírito golpista no entorno do Bolsonaro, eles são inocentes até que se prove o contrário. Agora isso vai para a justiça, ou pode ser que vá para a justiça, e aí será o momento no qual as provas serão trazidas, as evidências serão apresentadas, e aí para demonstrar a culpabilidade dessas pessoas. Mas por enquanto o que há é esse indiciamento, ou seja, a Polícia Federal encontrou ali elementos que sustentam a tese de que havia de fato a intenção de um golpe de Estado no Brasil, envolvendo o Bolsonaro, que era o presidente da República em 2022, envolvendo o Bolsonaro, envolvendo ex-ministros do Bolsonaro, como Braga Neto, como General Heleno, envolvendo pessoas próximas, que a gente já falou muitas vezes aqui, no entorno do Bolsonaro, como Mauro Cid, como o Felipe G. Martins, mas também envolvendo, inclusive, um comentarista Jovem Pan, que é o Paulo Figueiredo Júnior. Ou seja, tem muita gente, militares, políticos, Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, pessoas que estão agora nesse relatório da Polícia Federal e que pode levar muita gente para a cadeia. E aí há um rito, há um percurso que isso tem que fazer até que se torne um processo e eventualmente leve à prisão dessas pessoas. Então agora isso foi encaminhado para o ministro Alexandre de Moraes, depois ele vai encaminhar para o Procurador-Geral da República, que vai decidir se inicia um processo, ou se arquiva, ou se pede mais informações para a polícia. E aí, depois disso, e supondo que isso seja enviado para um processo, aí tem o trâmite normal, Aí tem o tempo da justiça, que não é um tempo muito rápido. Basta pensar, por exemplo, só em comparação, quando o Lula foi indiciado por causa do triplex no Guarujá, isso foi em 2016, agosto de 2016, até que ele fosse condenado em primeira instância foi quase um ano, que foi o Sérgio Moro que fez essa decisão, e depois até que a segunda instância corroborasse essa condenação, foram mais, 7 meses, 8 meses. Então, ao todo, quase 2 anos entre o indiciamento e a condenação e a prisão do Lula naquela época, Então a gente pode imaginar que nesse caso aqui, a gente vai ter que esperar um bocado, vai ter que esperar um ano, talvez, pelo menos aí, ou mais, até ver algum tipo de desdobramento que possa levar alguma dessas pessoas para a cadeia, caso isso avance, Caso isso avance e seja demonstrado, como eu falei, a culpa dessas pessoas, a relação delas com esse tipo de situação. Então não será rápido, não será amanhã, Bolsonaro não será preso amanhã, a não ser que haja indícios de que ele esteja interferindo na investigação, de que ele seja uma ameaça, Ameaça ele é, mas certamente a gente pode aí sentar e esperar um bocado até que isso aconteça, até que a gente tenha uma resposta para esse tipo de indiciamento. Pode ser que ele venha a ser preso por outras questões, como o caso das joias, por exemplo, mas realmente não dá para ficar também tão otimista achando que isso vai acontecer amanhã. De qualquer modo, já é um tremendo avanço, isso já vem na esteira de outra informação que veio essa semana, que foi o plano, o projeto para tentar matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, incluindo outras pessoas que estivessem no meio, que por acaso se opusessem. Então, a gente falou sobre isso essa semana e como chegamos muito próximos no Brasil de um golpe de Estado, e aí é claro que a gente tem que entender também que isso só não aconteceu porque possivelmente também havia forças contrárias a isso, militares da ativa, a alta cúpula das Forças Armadas que não embarcou nisso, talvez, por prudência, talvez até, se remetendo à memória da ditadura militar, de não querer repetir erros do passado. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, mas certamente isso não avançou porque houve resistência, houve algum tipo de força contrária que desmotivou esses golpistas a tentarem um golpe de Estado nesse padrão mais habitual. Aqui pode falar de condições internacionais, nos anos 60 havia apoio dos Estados Unidos, então assim, há muitas circunstâncias ali que a gente pode levar em consideração para tentar compreender um cenário como esse e por que isso funciona, por que dá certo um golpe de Estado e por que não dá certo um golpe de Estado.
E como a gente falou no vídeo anterior, a tentativa já é um crime, né? Você planejar, você, sabe, mover as peças no tabuleiro para tentar um golpe de Estado já é por si próprio um crime, porque esse é o tipo de crime que, se for executado, ele não será punido, porque todas as instituições que poderiam punir esse crime estarão cooptadas pelo novo regime, pelo novo ditador, né? Sei lá, pela junta militar que tomar controle. Então é uma situação muito grave, como eu falei também anteriormente, isso aqui exige uma punição exemplar. Se essas pessoas cometeram esse crime, se houve esse planejamento, se houve, sabe, essa movimentação dessas forças militares e civis unidas nesse contexto aí para um golpe de Estado, isso é muito grave, e aí sim tem que haver punições muito severas nesse caso. É um caso muito parecido, é muito análogo ao dos Estados Unidos também. O Trump também tentou, né, também houve, sabe, o estímulo a um golpe de Estado nos Estados Unidos, ele instigou o eleitorado, então ali também é um caso muito grave, e agora ele ganha a presidência, né. Isso demonstra o perigo de não punir essas pessoas. O Trump não foi punido, embora tenha várias condenações, embora esteja envolvido, enrolado em vários processos, ele não foi preso, e aí agora ele vai se tornar presidente de novo dos Estados Unidos. O Bolsonaro é um caso à parte, porque ele está inelegível, então assim, ele foi meio que neutralizado nesse sentido político, mas não dá para negar que as forças bolsonaristas ainda são muito ativas, o discurso é muito, sabe, permeado na política brasileira. A extrema-direita ainda se pauta pela tática bolsonarista, então não dá para dizer que o papel dele desapareceu, a influência dele desapareceu. Ele como figura política está anulada nesse momento, está, sabe, neutralizada, mas o ideal dele ainda é muito presente. Então isso aqui vai impulsionar o discurso para a próxima eleição presidencial, isso aqui vai catapultar algum candidato bolsonarista também, que vai ser o grande concorrente para o Lula ou para a esquerda, caso o Lula não tente se reeleger, mas certamente a gente está vendo aqui um cenário que é perigosíssimo e que a punição será necessária para tentar, sabe, esfriar um pouco esse espírito golpista que passa essa parte da direita brasileira, né? Há um saudosismo em relação à ditadura, esse é um discurso que estava também presente em muitos canais no YouTube, nas redes sociais, pessoas pedindo intervenção militar constitucional, né, como se houvesse isso, não existe isso, mas pedindo intervenção militar. Foi um discurso sendo construído ao longo de muito tempo de que na ditadura era muito melhor, era muito mais seguro, que havia trabalho, o país estava bombando, então foi criando esse imaginário de que um regime repressivo era melhor do que uma democracia bagunçada. A gente falou muito sobre isso ao longo desses anos, né? As democracias são caóticas, elas são confusas, são forças em disputa, nem sempre se entendem. Isso aqui faz parte da democracia. Essa bagunça faz parte da democracia e sabe, o aspecto talvez central, né, de tentar que uma força se contraponha à outra e isso trave todo o processo. É mais importante que sejam travadas medidas perigosas do que avançar muitas vezes medidas positivas. Isso aqui faz parte da democracia. Mas quando você tem um regime autoritário, aí sim você pode implementar o que você quiser, né? Você pode perseguir opositores, você pode, sabe, burlar certas leis ou abolir certas leis, ampliar sua base de apoio enquanto você aniquila a base de oposição. Então é muito arriscado dar brecha para que esse tipo de discurso prospere. Eu acho que a gente tem que ser o tempo todo aqui alerta em relação a discursos autoritários, e alerta em relação a modelos que proponham um regime autocrático ou um regime repressivo, porque isso aqui é algo que nenhum de nós gostaria de viver. Ainda mais tendo em vista o histórico, né, de golpes de Estado na América Latina. Foram muitos países, não apenas o Brasil, muitos países tiveram que, sabe, sobreviver e ultrapassar regimes autoritários. O Chile, a Argentina, o Uruguai, o Brasil, outros países da América Latina no geral, né? A gente tem um histórico ali de golpes de Estado que foram motivados por preocupações internas, mas também por influência externa na época da Guerra Fria. Na Europa também houve muitos regimes autocráticos ou autoritários que marcaram esses países. Aqui na Espanha, né, o Franco foi um ditador muito longevo, foram décadas de regime do Franco, em Portugal com o Salazar, no leste europeu, né, foram muitos regimes também autoritários, nesse caso aqui de viés socialista. Então, sim, é o tipo de situação que quem vivenciou isso aí geralmente não tem boa recordação, ou quando tem uma recordação que vem meio turvada por uma percepção que era até criado pelo discurso oficial também. Você tem o tempo todo reforçando, né? É bom viver nesse regime, sabe? Uma pátria grande, a memória daquele momento. Então é bem complicado você trabalhar também com a memória afetiva da pessoa, principalmente de pessoas que não se opunham ao regime, de pessoas que não foram perseguidas pelo regime, de pessoas que não tinham conhecidos que foram perseguidos ou mortos pelo regime. Então é muito mais fácil você idealizar uma coisa que não te afetava diretamente, porque você não era uma ameaça para o regime, né? É claro que isso aqui só vai, sabe, marcar aqueles que estão
estão criticando, aqueles que se opõem, aqueles que são de partidos de oposição, aqueles que, sabe, estão usando de suas liberdades para poder se opor àquele estado de coisas. E aí essas pessoas têm que pagar um preço alto, muitas vezes, com a vida, em alguns casos, né? Então, a gente tem que ficar de olho agora, aguardar, vai demorar isso aqui, né, gente? Não vai ser, como eu falei, para amanhã. A gente tem que esperar agora para ver como isso se encaminha. Depois que o Alexandre de Moraes enviar esse relatório da Polícia Federal para o Procurador-Geral da República, são 15 dias para ele tomar uma decisão sobre o que vai fazer com isso, e aí o negócio começa a rodar, né? Se ele mandar, por exemplo, um processo, aí tem chão pela frente, as pessoas serão ouvidas, algumas serão presas, possivelmente preventivamente, o negócio vai se arrastar bastante e a gente vai ver aí as entranhas do bolsonarismo sendo expostas. Isso vai ser importante, talvez, para reconciliar um pouco com esse período, para a gente compreender o que aconteceu, para a gente, sabe, acessar certos segredos que estavam ali no subsolo, no submundo bolsonarista. Tem muitas histórias para vir à tona. A gente conhece algumas delas, sabe, por respingos que foram feitos, né, por depoimentos, por falas, por pronunciamentos públicos, por pessoas que abriram a boca por alguma razão, mas no geral a gente tem aqui uma caixa preta que vai ser aberta e a gente vai descobrir muita coisa. Vai ser assustador. Eu acho que vai ser assustador pensar o quão perto nós estivemos de uma ditadura no Brasil bolsonarista. Imagine o Bolsonaro ditador, gente. Que horror, que horror. Mas me digam o que vocês pensam aqui sobre essa história, do indiciamento agora, a Polícia Federal enviando esse relatório agora para o ministro Alexandre de Moraes. O que você pensa que pode acontecer? Para onde isso vai, né? Se vamos ver Bolsonaro e sua trupe presa ou não? O que você acha? Como eu falei, eu suponho que pode ser que leve sim a um desfecho de prisão, pode ser, mas vai ter chão pela frente e muita coisa pode acontecer. Então, assim, a gente pode imaginar que isso vai impactar, inclusive, numa próxima eleição, né? Pode ser que seja às vésperas de uma próxima eleição, a gente tem essas coisas se desenrolando e isso vai permear o tom geral do discurso político daquele momento, né? Então, vai inflamar bases bolsonaristas, vai criar a sensação de que são perseguidos políticos, vai criar a sensação de que são presos políticos, o que certamente terá um impacto na conjuntura daquele momento. Então, vai ser um espetáculo grotesco. Esperemos para ver, né? Fique aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. O mundo está um caos, à beira do abismo, e poucas pessoas sabem explicar o porquê dele estar um caos. O ICL tem uma grande novidade para vocês. No dia 28 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai lançar o próximo passo da nossa revolução. A pós-graduação reconhecida pelo MEC do ICL. Uma parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros nomes. Para você saber quais cursos serão oferecidos, as condições e os professores que irão ensinar as matérias, o encontro é no dia 28 de novembro. Mas já pode comemorar, porque é um passo que todo mundo estava esperando que fosse dado pelo ICL. Vambora!